Hoje, quer dizer, ontem foi o dia, mas a gente está comemorando hoje, né? Então, vou pedir mais energia. Boa noite, pessoal. Aê! Agora sim, agora sim. Eu também vou me permitir falar as nutricionistas e as técnicas de nutrição e dietética, porque somos maioria. Queria parabenizá-las, porque é uma profissão fundamental para o tema que a gente vai falar hoje. Também queria lembrar que hoje a gente vai aterrissar as ODSs na prática cotidiana, não dos profissionais da nutrição, né, técnicos e nutricionistas, mas também de todos nós, enquanto cidadãos, o que nós podemos fazer no mundo. E queria lembrar também que a profissão, né, os profissionais de nutrição, eles são fundamentais para diversas políticas públicas hoje de combate à fome. Eu não sei se vocês sabem, mas tem, sei lá, na década de 30, quando estava formando a nutrição no Brasil, o salário mínimo, né, hoje a lei do salário mínimo, ela foi criada a partir de pesquisas e de discussões de dois pais da nutrição, o Alexandre Moscoso e o Josué de Castro. Então, as pesquisas, a atividade, a atuação de vocês, elas são responsáveis pela imensa maioria das políticas públicas e das diretrizes de fome e alimentação saudável que tem hoje no país. Por isso, a palestra de hoje tem como objetivo aterrissar as ODSs na prática cotidiana, mas também na forma como nós enxergamos o mundo. Pode passar. Pode passar também, depois eu volto aqui. E, para começar, a gente vai fazer um panorama do que está acontecendo, né? O que está acontecendo hoje no Brasil em relação ao acesso à alimentação e à fome, e depois o que a gente pode fazer com isso, né? Tanto enquanto cidadão, quanto profissional. E, para falar disso, a gente vai se basear em 3 pesquisas, além das pesquisas do IBGE, da POF, do PNAD, essas 2 da Rede Pensan, que foram feitas na pandemia, e essa aqui da Food for Justice, que fez só uma edição, que foi feita pela UFMG e universidades da Alemanha. Pode passar. Aqui tem um compilado a partir das pesquisas do IBGE e das 2 da Rede Pensan. E eu queria parar um pouquinho aqui para a gente observar o que está acontecendo hoje no Brasil. A primeira vez que se mediu segurança alimentar e insegurança alimentar foi em 2004. Por isso é difícil a gente fazer uma linha do tempo do que está acontecendo na fome desde lá atrás, né? Porque esse termo ele é mais antigo, mas o uso do termo enquanto segurança e insegurança, ele é muito recente, ele é de 2004. E eu acho que a EBIA, na escala brasileira de insegurança alimentar, ela é muito boa, porque ela mede a sensação de segurança e insegurança da pessoa que vive aquela situação. E não um dado antropométrico, né? Hoje, quando a gente tem o alto consumo de alimentos ultraprocessados, a gente pode, por exemplo, vocês sabem melhor do que eu, ter desnutrição e sobrepeso e obesidade. Então, a EBIA ela foi muito feliz em medir a fome nas casas através dessa escala. Quando ela começou a ser medida em 2004, o que estava, né? Qual que era a situação? A gente tinha 64,8% da população em segurança alimentar. Estava tudo bem, eu não preciso me preocupar, eu tenho acesso à alimentação que eu entendo como adequada e saudável. A fome, que é a linha vermelha, estava em 9,5% da população. A gente começa a ver que existe uma tendência de alta, né? Até 2013, 77% da população estava em segurança alimentar e a fome diminuiu para 4,2%. Esse ano foi muito importante, porque 2014 foi a primeira vez que o Brasil saiu do mapa da fome medido pela ONU e a FAO na época, né? Naquela época, significava que menos de 5% da população em fome, você saía do mapa da fome. Claro que o Brasil saiu do mapa da fome, mas a fome não saiu do Brasil. Porque quando a gente está falando de 4,2% da população, é basicamente a população de Portugal. Então, a gente tinha muito trabalho ainda pela frente. Só que a gente consegue ver uma tendência. E o que estava acontecendo nessa época?
O Fome Zero foi criado em 2003, uma série de políticas públicas de transferência direta de renda, o PNAE foi reforçado, o PAA foi criado, teve uma série de outras coisas, valorização do poder de compra da população através do salário mínimo, de acesso a emprego. Lembrando que, numa sociedade como a nossa, renda é o fator fundamental de acesso ao alimento, inclusive no campo. Olha que maluco! As pessoas que plantam o nosso alimento, elas têm mais probabilidade de estar em situação de fome do que as pessoas da cidade. Porque, como a alimentação é muito especializada, a produção, ela pega esse alimento, vende e precisa comprar os outros. E como as condições de trabalho no campo são piores, as pessoas passam mais fome no campo, onde estão produzindo alimento para a gente. Mas a gente via aqui uma situação de melhora, né, até 2014. Em 2018, o IBGE fez a POF, que foi divulgado só em 2020. E o que a gente vê? Uma reversão desse quadro, antes da pandemia. Então, se vocês olharem ali em 2018, a gente tem 5,8% da população, um aumento já, e 63% em segurança alimentar, uma queda expressiva dos 77%. O que estava acontecendo ali em 2018? A gente tinha o arrefecimento de políticas públicas, o aumento do desemprego, a diminuição do poder de compra da população. Isso antes da pandemia, a gente já estava aumentando a fome no país. Com a pandemia, isso explodiu. E hoje, a última pesquisa fala naquele famoso número 33 milhões de pessoas. Esse número, ele quer dizer apenas as pessoas que ficam um dia sem comer, né? Uma fome muito intensa. Mas é importante que a gente leve os outros níveis de insegurança alimentar em consideração, porque a insegurança alimentar moderada, ela já pode significar que a família só almoça e janta, por exemplo. Ela, sei lá, ela faz 2 refeições por dia, não toma café da manhã, ou não almoça, ou não janta. E isso já é fome, né, do meu ponto de vista, mesmo que, tecnicamente, nós não chamemos de fome. E, para explicar por que a gente está nessa situação hoje, eu queria contar 3 histórias para vocês. Porque, às vezes, a gente fala dos números, 33 milhões, 15%, 77%. Isso não dá para a gente a dimensão, né, do problema. E lá no projeto que a gente faz parte, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, a gente entra muito em contato com a história das pessoas. A gente faz entrevistas, às vezes acaba indo na casa, conversa, conhece, já são quase 4 anos de projeto, então a gente já pegou intimidade com algumas famílias. E uma delas é a Vera. A Vera, ela tem 2 filhas que precisam de cuidados intensivos, porque tiveram um problema no nascimento. A Vera, ela era cabeleireira. 2 anos antes da pandemia, ou seja, mais ou menos uns 5, 6 anos, as filhas pioraram o quadro e ela teve que deixar o emprego. Só que a dona Vera conseguiu uma aposentadoria por invalidez. Então, essas 3 pessoas, elas vivem com um salário mínimo, que, como vocês sabem, R$ 1.300 e poucos reais, né? Ela nem paga aluguel. Mas eu queria fazer a conta com vocês do valor da cesta básica, do valor da internet, água, luz, telefone e que tipo de comida e com qual frequência a dona Vera consegue acessar alimento. Quando ela entrou no projeto, ela está fazendo apenas 2 refeições por dia, café da manhã e jantar, porque ela não conseguia ter acesso a alimento suficiente para fazer 3 refeições. Essa fome da dona Vera e das suas filhas, ela não é causada pela pandemia, porque já acontecia há 2 anos atrás. Ela é causada por uma situação estrutural de desigualdade, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas também tem o caso da Esther, que hoje está com 4 filhos, e que ela era camelô. Como vocês sabem muito bem, a pandemia fechou o comércio geral, e quem não tinha, né, não era registrado e não tinha segurança, viu do dia para a noite a sua renda desaparecer. E foi o caso da Esther. A Esther, ela já acessava o Bolsa Família. Então, quando o auxílio emergencial saiu, ela passou a receber R$ 1.200, que era o valor máximo, já que a Esther é mãe solo também. E não, por acaso, também é mãe solo. Só que a Esther paga aluguel. E ela paga R$ 800 de aluguel.
Então, ela tinha R$ 400 para todas as outras despesas da casa. Quando a Esther acessou o projeto, ela falou para a gente que só tinha arroz na casa dela. E que ela tomava água para enganar a fome, para dar arroz para os filhos nas 3 refeições que ela fazia. Ou quando eles conseguiam fazer. E a última história que eu queria contar é da Marina, que é uma vizinha minha, de uma classe média, que o marido tinha um pequeno estacionamento e, de repente, o marido faleceu de Covid na pandemia. Ela não trabalhava, eles até tinham carro, apartamento próprio, só que ela descobriu que o estacionamento estava cheio de dívidas e, com o falecimento do marido, a renda da casa desapareceu do dia para a noite. Ela não estava acostumada, né, a acessar programas sociais, a entender os direitos que ela tinha. E ela demorou muito para pedir ajuda no projeto, e ela só pediu porque ela me conhecia. E me marcou muito uma situação, porque quando ela acessou o projeto, quando ela veio pedir ajuda, a escola dos meus filhos tinha feito uma arrecadação de produtos de higiene. Aí eu peguei uns produtos que tinha sabonete, pasta de dente, e dei para ela. E ela começou a chorar, porque ela me disse que não tinha sabonete na casa dela. Então, ela chegou a uma situação que nem os produtos de higiene básico ela tinha. Essas 2 últimas fomes, né, foram causadas por uma situação de crise, que colocou no lugar de fome pessoas que anteriormente não estavam, que, obviamente, existia, né, estavam muito próximas de uma linha de vulnerabilidade social, mas que não estavam acessando essa situação, e que foram colocadas nessa situação por uma série de questões. Por isso, a gente tem uma fome estrutural permanente no Brasil há séculos, e em momentos de crise, a gente tem muitas famílias que são colocadas nesse lugar, e essa é a última pesquisa que a gente tem sobre fome de 2022. Pode passar. Se a gente entrar um pouquinho nesses números, eu queria colocar alguns determinantes, né? Porque a chance da pessoa passar fome não é igual para todo mundo. Tem alguns marcadores de desigualdade, que a gente chama, que faz com que as pessoas tenham maiores chances de estar nesse lugar de fome. Do que a gente está falando? Gênero. Casas chefiadas apenas por mulheres têm mais chances de estar em uma situação de fome. Não por acaso, as 3 histórias que eu contei são de mulheres, porque é a maioria das pessoas que é atendida pelo projeto. Raça ou cor. Famílias chefiadas por pessoas negras, né, pretas ou pardas, ou indígenas, têm mais chances de estar em situação de fome também. Contexto regional, Norte e Nordeste, tem os maiores índices de fome no Brasil. E territorial, que é o urbano ou rural. Como eu falei para vocês, o campo tem mais probabilidade de passar fome, né? Os índices de fome chegam a 75% de todos os níveis de taxa de insegurança alimentar no campo no Brasil. E na cidade esse índice é menor. Mesmo que em números absolutos, a população esteja concentrada na cidade. E tudo isso vai dar uma diferença essencial de renda, que é o fator primeiro para que a família compre e acesse e coma aquilo que ela entende como adequado e saudável. Pode passar. Aqui está ruim o slide, mas é só para trazer para vocês como esses marcadores de desigualdade impactam nos números, né? A gente está falando de 75% do campo em alguma taxa de insegurança alimentar. De cada 4 famílias do campo, 3 têm dificuldade de pôr comida na mesa. A gente está falando de condições muito ruins de trabalho, de muita dificuldade de acessar renda. Casas chefiadas por mulheres, nessa pesquisa da Food for Justice, 73,8% em algum nível de insegurança alimentar, e famílias chefiadas por pessoas negras, que aqui eles separaram, pretas e pardas, 67,8%, 66,8%. A Rede Pensan lançou um anexo faz pouco tempo que apresenta índices maiores que esse para esse recorte. Essa pesquisa, ela apontou um dado que eu acho bastante chocante, que 70,6% das famílias com crianças até 4 anos estão em situação de insegurança alimentar. E aí eu paro para pensar e falo, caramba, deu muito errado, né? Porque a gente criou uma sociedade
em que 70,6% das crianças de até 4 anos estão com dificuldade de comer. E quando a gente imagina que a gente criou uma sociedade que as crianças não comem, é porque a gente tem que zerar e fazer diferente. Pode passar. E aqui é a distribuição por região dos índices de segurança e insegurança alimentar. Então, a gente tem Nordeste com 73,1% de insegurança alimentar e Norte com 67,7%. Pode passar. E tem esse número também, que eu gosto bastante, que eu acho que tem tudo a ver com a profissão, né, com os profissionais de nutrição, e uma discussão muito importante que os nutricionistas e técnicos têm feito nos últimos tempos é: não queremos comer qualquer coisa. Não nos deem qualquer coisa. Nós queremos alimentos saudáveis. Ou comida de verdade, né, como alguns falam. E aqui mostra que quando as pessoas estão em insegurança alimentar, a queda de consumo de alimentos considerados saudáveis, principalmente in natura, a gente está falando, né, frutas, legumes e verduras, ela é de 85%. Então, quem trabalha, né, no posto de saúde, por exemplo, nas UBSs, eu imagino que enfrente isso todo dia. Inclusive, a gente tem parceria com a UBS da região, a gente vai falar sobre isso. Quando você vai atender alguém lá, como você faz uma recomendação de determinado alimento se a pessoa não consegue nem ter o arroz e feijão em casa? Eu imagino a dificuldade cotidiana desse tipo de profissional. E aqui a gente consegue quantificar essa redução do acesso. E aí, acho que vem a pergunta, né? A gente está num dia de comemoração, um dia celebrando os profissionais que são e a importância que vocês têm para esse debate. E aí fica a pergunta: o que a gente faz com esses números? Eu queria só lembrar vocês que vocês já fizeram muito, né? Que a categoria está há praticamente 100 anos pensando e fazendo a luta contra a fome no Brasil. Pode passar. E aí eu queria falar de 3 níveis de atuação. O primeiro é partir do princípio que estamos em uma vida coletiva. A gente, nos últimos tempos, tem uma formulação, né, da sociedade que o indivíduo vai dar certo, se a gente trabalhar, a gente chega lá. Mas mesmo se a gente chega lá, e a gente tem essa população de rua que tem em São Paulo, e a gente tem índices de violência, e a gente tem o nosso vizinho em dificuldade, é que ainda não chegamos lá. A gente se entende como indivíduo, mas a gente está no coletivo. E quando a gente parte desse princípio, a gente percebe que a atuação também parte desse princípio. Antes do profissional tem o indivíduo. E o que o indivíduo pode fazer? Primeiro, abrindo o olho, né? A gente pode fazer um pouquinho mais de comida e entregar para aquele morador de rua que a gente cruza todo dia e não vê. Às vezes a gente acha que a gente tem que criar um grande projeto, ou participar, ou fazer medição, ou fazer trabalho de educação, ou, né, trabalhar nas cozinhas solidárias, a gente vai falar disso também. Mas parte do princípio de uma vida coletiva, que eu posso fazer um pouquinho a mais da minha refeição e distribuir para alguém que está precisando. E pensando nessa ótica do indivíduo, do coletivo e do profissional, eu vou mostrar para vocês o nosso projeto. Pode passar. Que é o Quebrada Alimentada. A gente tem um restaurante, e eu estava fazendo doutorado sobre fome quando a pandemia começou, e aí a gente pensou, caramba, o que a gente vai fazer agora? Primeiro que... Quem trabalha em restaurante aqui, levanta a mão. Ah, bastante gente. Então, vocês sabem que foi uma área muito afetada na pandemia, né? Porque a gente trabalha com pessoas, recebendo pessoas. Quem não estava com o delivery instalado se lascou. A estimativa é que 30% dos restaurantes do Brasil fecharam durante a pandemia. E a gente estava com essa preocupação, obviamente. Mas como a gente está numa área periférica de São Paulo, a gente também estava muito preocupado com a nossa comunidade. Que o trabalho informal não garante renda para a pessoa, o auxílio emergencial estava longe de sair. E aí, no dia 21 de março, quando foi decretado o fechamento, a gente falou assim, vamos fazer um pouquinho a mais de comida da família e vamos distribuir na porta do restaurante. Quem trabalha em restaurante sabe que alguns têm o que a gente chama de comida da família,
que é aquilo que a gente come, né? Porque você comer todo dia o cardápio, em alguns restaurantes é impossível, mas em outros é cansativo. E aí a gente tem muito orgulho da nossa comida da família, que é feito pela Maísa, a nossa chefe do projeto, tem a participação das nutricionistas que fazem parte do restaurante. No começo a gente serviu 40, 60 refeições, só que uma pessoa passou pela fila, tirou foto e o negócio viralizou. O projeto viralizou e a gente que não queria falar sobre isso, porque nunca tinha trabalhado com o terceiro setor e tal, pensou, vamos tomar conta dessa narrativa e vamos pedir ajuda. E, ao mesmo tempo que a demanda lá aumentou e a gente passou a fazer 200 refeições todos os dias, as ofertas também aumentaram. E a gente recebeu muita mão estendida para formar essa rede de solidariedade. Restaurantes que estavam fechados e que tinham grandes estoques, nos ajudaram e passaram a doar alimento para a gente. Como vocês fizeram hoje, né? A gente encheu um furgão e está lá já levando para uma ocupação onde a gente vai construir a nossa nova cozinha coletiva. E queria agradecer vocês por isso. Obrigada. E aí, pode passar. Essa daqui é a fila da marmita. Hoje, como é que está o projeto, né? A gente entrega 60 a 70 refeições todos os dias, de segunda a segunda, porque o restaurante abre todo dia. A gente começou a perceber que alguns perfis da população preferem marmita pronta, outros perfis preferem cesta básica, porque você pega a refeição, mulheres com crianças, por exemplo. Elas pegam a refeição, levam para casa, fazem a gestão desse alimento, não precisa levar a criança na fila ou deixar a criança em casa, então elas preferem cesta básica. E aí a gente começou um projeto de cesta básica também. Pode passar. Essa daqui é uma fotinho da marmita. As nutricionistas vão gostar, tenho certeza. As técnicas também. Está bem colorida, né? A gente tem bastante orgulho. Esse dia foi um dia especial que um amigo nosso, que é cozinheiro, assumiu a cozinha e foi lá fazer uma refeição para a gente. Essa da marmita, né? E a do lado foi uma escola que veio visitar o projeto e distribuir as refeições com a gente. E agora, até hoje, já foram mais de 100 mil refeições distribuídas, todos os dias distribuindo alimento, e uma vez por mês, cesta básica. Mas nem tudo são flores, né? Pode passar. A gente tem algumas dificuldades também. A nossa cesta básica, ela é composta pela cesta convencional e pela cesta de alimentos orgânicos da agricultura familiar. Por quê? Primeiro que essas famílias, como vocês viram, precisam acessar alimentos saudáveis. E depois que a gente viu também que no campo a fome é maior. Então, já que a gente não atua no campo, a gente pode levar renda para o campo comprando de quem precisa. E aí, por isso, a nossa cesta tem essa composição. Só que a gente tem 250 cestas, mais ou menos, que a gente consegue entregar, e a gente já chegou a ter 500 famílias cadastradas. E aí? Como é que a gente faz a seleção de quem vai receber comida e quem não vai receber comida? Uma vez eu estava vendo uma reportagem do El País e vi que as unidades básicas de saúde, no caso era de Brasília, mas eu acho que a gente pode colocar para vários lugares do Brasil, estavam recebendo muita gente desnutrida, se entendendo como doente, procurando o posto de saúde, que obviamente estava doente, né, mas a solução para a doença dela não estava no posto de saúde. E o que estava acontecendo? Os profissionais da saúde, as nutricionistas, os técnicos, eles estavam muito aflitos, porque eles não conseguiam dar conta daquela demanda e, às vezes, eles se organizavam para montar a cesta básica para entregar para essas famílias. E a gente, pela nossa vez, tem muita dificuldade de triagem. Como a gente vai selecionar as famílias que realmente precisam? Por isso, a gente ligou na cara dura, eu não tinha nenhum contato no posto de saúde, eu liguei lá e falei, olha, eu vi essa reportagem e eu queria fazer uma parceria com vocês. Isso está acontecendo aí também? Isso estava acontecendo lá também. Claro que lá na Vila Medeiros, onde a gente está, a taxa de desnutrição é menor, mas eles também estão recebendo e recebem cotidianamente muitas famílias em vulnerabilidade. E aí a gente fez uma parceria.
A nutricionista da UBS faz a triagem, que é uma outra atuação possível, e encaminha para a gente. Ela faz IBIA, faz entrevista, e agora a gente recebe as famílias cadastradas na UBS numa parceria informal, né, através de profissionais que estão muito engajados nessa luta contra a fome. Pode passar. E aqui são mulheres retirando a cesta básica. Como eu falei para vocês, não por acaso a gente atende a maioria formada por mulheres, porque são as que têm índices altos de fome com crianças, e se tornou um perfil que, no caso, no nosso bairro, elas preferem a cesta básica, porque a gente está numa área periférica, então a gente atende pouca população de rua. Pode passar. Aqui são um pouquinho dos números, né? Então, nós temos 500 famílias cadastradas, hoje a gente atende 250, mais de 100 mil refeições servidas, e em primeira mão para vocês, a gente está construindo uma nova cozinha-escola numa ocupação lá perto, para fazer formação e uma cozinha solidária com alimento todos os dias para essas famílias também, que são mais de 1.000 famílias que estão nessa ocupação. Para amarrar tudo isso, eu queria mostrar para vocês um trabalho que eu fiz com outros 3 pesquisadores, 2 geógrafos e uma antropóloga, sobre essa atuação durante o período da pandemia. Chama Fome e Assistência Alimentar na Pandemia. Está disponível online, todo mundo pode baixar, é só digitar. A ideia é que tem acesso mesmo. E a gente fez entrevista com 19 grupos que estavam lá distribuindo alimentos e fazendo diversas atividades que são muito múltiplas, né? A gente não consegue colocar numa caixinha só, para entender a formação, as motivações, por que eles faziam isso. Pode passar. E aí a gente concluiu várias coisas, mas eu vou trazer algumas delas aqui, que isso é muito diverso, não tem uma fórmula. O importante é a gente começar fazendo. Muitos grupos não existiam na pandemia, se sensibilizaram com a situação e começaram fazendo marmita na sua casa. E hoje a gente tem um grupo como o Amor Agradece, por exemplo, que é uma ampla rede de fazer refeições em casa, que se organiza e distribui essas refeições. Uma outra coisa que a gente percebeu também é que ninguém faz nada sozinho. A gente pode começar sozinho, mas logo vai aparecer outra pessoa, e a gente acaba formando uma rede de solidariedade. Como essa nutricionista da UBS, como os amigos que doaram os seus estoques, como as ONGs que passaram a nos ajudar, como os profissionais do nosso restaurante que estão todo dia comprometidos com essa causa. Uma outra coisa que a gente percebeu também é que, ao mesmo tempo em que as mulheres são as mais atingidas pela fome, elas também que estão se organizando na luta contra a fome. Desse trabalho é imensamente feminino, o que não é nenhuma surpresa para nós mulheres, né? Ao mesmo tempo, a gente tem uma constante sensação de insuficiência. Quem trabalha com saúde pública, posto de saúde, etc. Tem bastante gente também. Então, vocês devem saber do que eu estou falando, né? Essa lida diária de você saber o que a pessoa precisa, mas nem sempre você consegue estender a mão para ela, porque sempre vai faltar alimento. E a gente percebeu também essa parceria informal com o Estado, que a gente tinha feito com essa nutricionista da UBS, não era só o nosso caso, e que isso acontece com escolas, com a UBS, com o CRAS, com diversas outras instâncias públicas. As redes se formam, muitas vezes, sem precisar de, enfim, uma assinatura de alguém de uma instância acima. E a última coisa é que a gente precisa falar sobre isso. Às vezes, o assunto ele é tão incômodo, ele é tão difícil de encarar, que a gente faz igual ao morador de rua. A gente passa e finge que não vê. Mas está lá. E a gente está no coletivo, né? Então, a gente precisa começar a olhar para isso, pegando no DNA da profissão. Alô? Parou. Aí, voltou. Pegando no DNA da profissão e lembrando de onde parte, né, a formação do campo. Pode passar. Para ilustrar bem, eu queria trazer para vocês uma outra pesquisa. Essa não foi comigo, nem fui eu que fiz, mas eu amo essa pesquisa, porque às vezes a gente precisa falar de números, né?
E essa pesquisa foi feita com 3 ações que existem em São Paulo: Instituto Capim Santo, no Embu das Artes, Solano Trindade, no Campo Limpo, e Mãos de Maria, no Paraisópolis. Eles foram entender, uma fundação inglesa patrocina esses 3 grupos, e queria entender o impacto da refeição na vida dessas famílias. Porque, às vezes, a gente sempre pensa, né? A gente vai dar o peixe, mas não vai ensinar a pescar. Tem muito esse discurso. Acontece que, se a pessoa não está alimentada, ela não consegue pescar, porque alimento é o elemento fundamental para acesso a qualquer coisa, né? E aí eles foram medir famílias que passaram a acessar o programa, o que aconteceu com essas famílias. E aqui a gente tem alguns marcadores. O primeiro é de relação familiar. Então, antes de acessar o programa, as relações familiares eram boas e ruins, principalmente. Depois de acessar o programa, as relações ficaram ótimas e excelentes. Isso parece meio subjetivo. E aí a gente começa a olhar, mas e daí? O que tem isso? O primeiro passo é pensar, quem sou eu quando estou com fome, né? A gente já tem essa sensação. E aí você lembra que, se isso dura o tempo todo, como ficam essas relações familiares? E aí eu queria fazer uma ligação que aparece muito no projeto e que é também difícil da gente olhar e falar sobre, que é a vinculação de insegurança alimentar e fome com violência doméstica. A gente atende muitos casos lá de violência doméstica contra mulheres e contra crianças, que, obviamente, se a família está com fome, não está tudo bem naquela casa. E essa melhora nos índices da relação familiar provavelmente aponta essa diminuição dos índices de violência doméstica. Pode passar. Outra coisa que esse grupo olhou, essa fundação inglesa, é a melhoria do desempenho escolar. Criança alimentada é criança aprendendo. E a melhoria do desempenho escolar, no caso dessas crianças, foi de quase 90%. A gente está falando aí de 89% de melhoria do desempenho escolar. Melhorou bastante ou melhorou um pouco. Mas apenas 10,1 não teve... 11, né? Apenas 11 não teve nenhuma melhora. E, por último, eu queria mostrar mais um índice, que é a pessoa ir procurar renda ou oportunidade de trabalho. O aumento da procura por oportunidade de trabalho ou aumento de renda foi de 96%. E aí eu queria falar da Carolina Maria de Jesus. Ela escreveu o diário dela, o livro Quarto de Despejo. E se vocês não leiam, não conhecem, eu ia pedir que vocês anotassem e lessem esse livro. Apesar dele não ser especificamente sobre alimentação e fome, a Carolina nos ensina que alimento é a base para tudo. Porque ela vai narrando o cotidiano dela e nos mostra que, depois que ela acessa o alimento, ela vira gente, nos termos dela. Aqui a gente está falando do nível comunitário, né? E aí eu queria terminar levando isso para o nível institucional, governamental. Lembrando que, quando a gente fala de alimento e de acesso ao alimento, a gente está falando de diversas ODSs. Que, quando a gente olha a ODS, a gente fala, isso é muito distante da nossa prática profissional ou do nosso cotidiano. Mas eu queria mostrar para vocês que não. Erradicação da pobreza. Acho que está muito óbvio, né? Pela nossa conversa que a gente teve aqui. Fome zero e agricultura sustentável. Também é o mais óbvio de todos, né? Saúde e bem-estar. Lembra a diminuição do índice de acesso a alimentos saudáveis? Família alimentada é uma família mais saudável. Educação de qualidade. Lembra a melhoria do desempenho escolar das crianças? Criança alimentada é criança aprendendo. Igualdade de gênero. A gente também falou do número de mulheres, né? Mulheres chefes de família apresentam índices maiores de fome. Uma mulher que tem acesso ao alimento, ela tem muito mais disponibilidade de buscar outras rendas, como a gente viu também pela pesquisa. Acesso à água potável e saneamento. A água é um elemento essencial da alimentação e que a gente para pouco para olhar.
E eu queria lembrar para vocês o nosso Programa Federal de Cisternas, que é gerido pelo MDS, né, Ministério do Desenvolvimento Social, e que levou a água para o semiárido e, consequentemente, pôde manter aquela população naquele local, mesmo com os períodos de estiagem, que antes causavam uma verdadeira catástrofe social. Teve secas no Brasil que matou 50% da população do semiárido. Quando a gente dá acesso à água, a gente dá acesso ao alimento também. Depois, redução das desigualdades, o que é óbvio também depois dos números que a gente apresentou aqui, né? Uma família alimentada é uma família que vai buscar outras oportunidades, é uma criança que está aprendendo. Consumo e produção responsável. Na nossa prática da luta contra a fome ou da prática profissional, a gente pode promover esse consumo responsável, criando cadeias econômicas em que a gente aumente a renda, por exemplo, do agricultor familiar. Ação contra a mudança global do clima. Quando eu promovo essa cadeia desse alimento, eu posso também promover um alimento que seja não só bom para o nosso corpo, mas bom para o planeta. Num mundo que está cada vez mais aquecendo e que vai impactar diretamente a nossa forma de se alimentar, segundo a FAO, não sou eu que estou falando isso, significa que a gente tem que olhar para que tipo de alimento a gente está comprando. E, por fim, parcerias e meio de implementação. A gente está aqui falando de rede o tempo todo, né? Com a nutricionista da UBS, com os outros profissionais do CRAS, com os amigos e parceiros, mostrando que a gente vive nesse trabalho coletivo e em rede. E, por fim, para terminar, eu queria lembrar que o acesso ao alimento adequado e saudável está na Constituição e é um papel do Estado. A gente ficou aqui na nossa conversa hoje falando muito do papel do cidadão e do papel do profissional da nutrição, mas é importante lembrar que esses dispositivos que estão na Constituição, em leis, em portarias, eles também foram criados por diversos nutricionistas e dão hoje para a gente força, para a gente cobrar do governo que ele cumpra a Constituição. Como é que isso pode ser feito? Pode passar. A gente tem que pensar em medidas emergenciais. Tem 33 milhões de pessoas passando fome, mais da metade da população hoje no Brasil tem dificuldade de colocar comida no prato. Então, a gente precisa de acesso direto, hoje, como as cozinhas solidárias, que foi uma lei que acabou de ser aprovada, medidas econômicas de acesso à renda, como transferência direta de renda, e também distribuição de alimentos, né, em formas de cestas, em alguns casos isolados, como dos Yanomamis, por exemplo, mas também em formas de marmitas, como a gente faz e as cozinhas solidárias também fazem. Pode passar. Mas, ao mesmo tempo, medidas de longo prazo, para que, enfim, a fome seja erradicada. O acesso à educação, como a gente mostrou ali, ele é uma medida contra a fome, porque você permite que essa família acesse outras rendas e possa sair daquele lugar de pobreza. O fortalecimento da agricultura familiar também. Se a fome está maior no campo, a gente precisa olhar para as relações de trabalho no campo no Brasil. E também uma demanda muito grande dos agricultores é o investimento em logística e infraestrutura, que é algo que a gente também tem que cobrar do governo para que promova e possibilite o acesso do agricultor familiar para a cidade. E uma coisa que nos é cara, né? Eu não sou nutricionista, mas também estou nessa luta contra a fome, e uma coisa do debate do campo ultimamente é: não queremos qualquer coisa. Hoje não é apenas alimentar, é alimentar com alimento saudável. Por isso, a gente tem que falar, enquanto profissionais que trabalham pela alimentação, da retirada de subsídios dos ultraprocessados. Por que nós pagamos os nossos impostos para que alimentos ultraprocessados venham mais barato ao mercado? Por que nós não podemos usar os nossos impostos para alimentos saudáveis que vão nutrir o planeta e a população? A gente precisa falar de incentivos aos alimentos orgânicos e agroecológicos, uma forma sustentável de produção. E também da regulação de propaganda. Criança não tem que ver propaganda de alimento ultraprocessado. O que tem que regular as relações comerciais
é o bem da sociedade e não o lucro. É isso, pessoal. Obrigada.